Você já deve ter chegado à seguinte conclusão: ninguém mais quer se comprometer com nada. Ou então você ouviu as suas variantes como quem casou, casou. Hoje em dia o mar não tá para peixe. Eu já usei essa muitos aqui em alguns vídeos. Ou então assim, ninguém quer nada com nada, hoje em dia é uma baderna, todo mundo só quer festar, ninguém quer compromisso, ninguém quer se comprometer e assim por diante. Então hoje, meu senhor e minha senhora, a gente vai falar sobre isso, sobre a escassez e a absoluta falta de compromisso dos dias de hoje. Mas se você se incomoda com a falta de compromisso, por que você não se compromete comigo? E antes de começar esse vídeo, já não dá um like aqui nesse vídeo, já segue meu canal, já liga a sineta. É um compromisso pequeno, não vai cair seu dedo. E aí, fazendo isso, você vai saber que de segunda a quinta eu gravo vídeos aqui nesse canal e você vai ser avisado. E também você vai ser avisado que tem toda quarta-feira, meio-dia e 15, o podcast do Bom Senso. O podcast, depois de uma semana, ele vira vídeo exclusivo do Clube do Canal, onde você paga R$ 7,99 e apoia o meu projeto. E tem todos os podcasts à sua disposição. E também o que você pode fazer é se comprometer com você mesmo e fazer uma terapia. É só clicar aqui embaixo no link e marcar horário comigo. Ou faz um horário de terapia, ou faz o quê? Um atendimento pontual, que é um atendimento de 1h30, para a gente sentar e conversar, sem necessidade de continuidade, tá bom? E também, se você realmente é uma pessoa comprometida, como você diz ser, saiba que em breve eu vou abrir, agora em dezembro, eu vou abrir a segunda turma do meu projeto Minha Vida com Bom Senso. Baseado no meu método da terapia do bom senso, reconhece, mapeia, imagina e age, nós vamos ficar durante 5 meses trabalhando no projeto terapêutico para fazer com que sua vida seja mais leve, mais sincera e cheia de bom senso. Eu vou explicar isso mais para frente, mas para você já ficar sabendo de todas as novidades, clique aqui embaixo no link e entre no grupo aberto e gratuito do WhatsApp. Maravilha? Então vamos lá, vamos falar sobre o compromisso. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que? Ninguém assume compromisso hoje em dia. Infelizmente, essa é uma realidade muito frequente. As pessoas não assumem compromisso. E claro, quando eu falo compromisso aqui, se você já assiste meu canal faz um tempinho, você sabe que eu falo sobre relacionamento amoroso. Mas não é só sobre relacionamento amoroso, eu estou falando sobre também compromissos em geral. Nós não temos mais profissionais que assumem um compromisso, todo mundo fica se resguardando, a gente já não tem, né, um exemplo, tem muitas empresas que poderiam muito bem ser CLT, mas trabalham com o quê? Com PJ. Por que trabalham com PJ? Porque você não precisa assumir certos compromissos. Não nego que ser empresário e ter que aguentar um CLT nas costas seja difícil, mas isso também é um exemplo. Quantas pessoas hoje em dia não preferem morar junto do que casar? Quantas pessoas hoje em dia não querem ter filhos? Porque é muito compromisso. Quantas pessoas também ficam pensando, principalmente a geração mais nova, em que não quer ter uma casa, não quer ter um carro, porque tudo isso gera o quê? Compromisso. Ou ainda mais, quantas pessoas não saem das suas próprias casas e não vão encontrar pessoas novas ou fazer novas amizades, por quê? Porque isso gera compromisso. Então nós estamos numa época de escassez de compromisso. Eu vou me focar aqui no relacionamento amoroso, mas tudo que eu disser aqui, se você pensar, pode ser compromisso familiar, pode ser um compromisso pessoal, também tem isso que eu não falei. Nós não temos compromisso com nós mesmos. Com nós mesmos. Nós somos descompromissados com nós mesmos. Mas tudo que eu falar aqui, relacionamento vai servir para relacionamento pessoal, para amizade, para família, para trabalho e assim por diante. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui nesse vídeo, nessa primeira parte do vídeo, antes de eu chegar nas consequências de ter uma vida sem compromisso, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui é o que é compromisso. Eu escrevi aqui, não é uma definição de dicionário, mas eu escrevi aqui, ó. Compromissos são uma forma de promessas que geram uma expectativa no outro. É você prometer alguma coisa. Ó, beleza, amanhã eu venho aí na sua casa para resolver e consertar a sua geladeira. Não, beleza, com certeza, eu vou na sua festa. Você cria um compromisso, você antecipa uma escolha, você declara uma escolha, faz o outro saber e garante que você vai cumprir. Então é o quê? Uma promessa. Assumir o compromisso é prometer alguma coisa. Então todas as vezes que você pensar assim, ah, mas o cara não assume compromisso comigo, é como se você pensasse, ah, mas o cara não está me prometendo nada. Porque eu também já vi, e vocês, nação solteira, podem me dizer, quantas vezes você já não viu e já saiu com um cara que assumiu um compromisso e não cumpriu esse compromisso? Ou seja, também está para ser esse caso. Uma coisa que eu aprendi esses dias
foi engraçado é o que eu estava conversando com uma paciente e ela estava com dificuldade lá com o ficante dela. Aí o que aconteceu? Ela foi conversar com o cara. Pô, ó, tá difícil, não é bem o que eu quero. Pô, você tá aí na tua vida, e, né, a gente não tem nada, coisa e tal. E daí o cara falou, não. Que é isso, Mac? Que é isso, meu amor? Tô com você, com certeza, vamos fazer acontecer, vamos se ver mais vezes e assim por diante. E aí o que aconteceu? Na minha cabeça foi, tá resolvido. O problema está resolvido. O cara falou que vai fazer, vai estar mais presente. O cara falou que vai estar mais perto. O cara falou que vai estar mais presente. O cara falou que vai fazer acontecer. Então tá beleza. Essa é a minha cabeça. A minha paciente que é solteira, ela tem a cabeça da mulher solteira lidando com os caras que tem hoje em dia. E o que ela disse? Ah, Jota, legal, ele falou. Mas agora eu quero ver se ele vai cumprir. E naquela hora eu falei, puta, é verdade. É verdade. Ou seja, não adianta assumir o compromisso, tem que cumprir. Tem que cumprir. Por isso que compromisso, assumir um compromisso é uma promessa. Só que acontece com um compromisso é que normalmente o compromisso é uma promessa que eu vou realizar e continuar realizando. Um compromisso afetivo é muito diferente de um compromisso profissional. Eu com o meu paciente, né, daqui a pouco eu tenho sessão por sinal, eu com os meus pacientes aqui, o que eu faço? Eu assumo um compromisso de estar ali naquele horário e atendê-lo. E muitas vezes esse compromisso semanal que eu faço com ele, ele acaba no momento que acaba a sessão. Eu assumi o compromisso, beleza, está marcada a nossa sessão, eu faço a sessão, acabou. Acabou em que sentido? Pode ser que o paciente não volte ou pode ser que eu olhe para ele e fale, cara, eu não tenho mais esse horário, eu não tenho mais como te atender. Enfim, ia ser meio sacanagem, mas ainda assim eu estaria honrando um compromisso. Então o que acontece é que o quê? O compromisso cotidiano com prestadores de serviço pode ser esse compromisso pontual de algo que a pessoa vai lá, faz um trabalho pontual e daí a gente dá por satisfeito, ou pode ser um compromisso que exige constância e continuidade. Continuidade. E o compromisso amoroso é esse tipo de compromisso, o segundo compromisso. Aí a gente já começa a perceber que uma coisa é eu marcar um date com uma moça, sair com ela e entregar o que eu prometi. É um date. Outra coisa é eu sair com uma moça, sair para um date, sair para um dois, para o terceiro date e então falar para ela, eu estou gostando de você. Você quer namorar comigo? Namorar é um baita de um compromisso. Fala minha senhora, já também namorar é um namoro, ele pode acabar. Eu sei que ele pode acabar. Mas vamos lá, não desdenha a sua coleguinha do lado, que faz anos que está querendo namorar, não consegue nem namorar. Então assim, primeira coisa é essa. Segunda coisa, eu sei que é um compromisso passageiro, mas ainda assim é um compromisso. Afinal das contas, hoje em dia, não é como antigamente, as pessoas não casam direto, né? Com a graça de Deus, as pessoas namoram. Então o namoro, ele é um compromisso e é um compromisso que tem data de validade? Não tem. Então, quando nós falamos sobre compromissos afetivos, compromissos amorosos, são promessas que, além de você prometer que vai estar do lado da pessoa, vai ser de certa forma, vai ter exclusividade, que é fidelidade, vai contar com ela, vai dividir a vida com ela, tudo aquilo que a gente sabe, é um compromisso também que você vai fazer isso continuamente. Até que chegue o momento em que vocês vão mudar esse compromisso. Ou acabando, ou então casando. Então a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração. Estamos numa época em que as pessoas não se comprometem nem nos seus trabalhos, os serviços são ruins. Um exemplo que eu dou para vocês foi a internet aqui, por sinal, agora que eu me lembrei. A internet aqui dessa casa. Eu mudei de uma casa e vim para cá, liguei para a operadora dia 15 de novembro. E eles falaram assim, eu só consigo instalar a tua internet aí, fazer a mudança de endereço, dia 1º de dezembro. 15 dias. Minha esposa ligou para a mesma operadora, contratou o serviço num domingo. Eles chegaram aqui na terça-feira. Olha que esquizofrenia. Por que a gente pegou essa? Porque é a melhor internet que tem aqui. E como vocês sabem, eu trabalho com internet. Então o que acontece é o quê? Se hoje em dia nós estamos com esse problema, ou seja, uma operadora que tenho eu como cliente, e elas vão me deixar 15 dias sem serviço, e não querem resolver o meu problema, se nós temos o problema de você combinar com alguém, a pessoa não ir, nós temos o problema, então, se a pessoa não oferece o serviço, ela oferece serviço, mas muito mal feito, às vezes você contrata um bolo, o bolo é ruim,
Você contrata uma pessoa para fazer uma decoração, a decoração fica ruim, a pintura fica... Se temos esse problema e essa possibilidade hoje em dia, não estou dizendo que não tem pessoas boas, imagine então para assumir um compromisso que seja contínuo. Assumir um compromisso que seja contínuo. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui, então, a primeira coisa, já falei 1000 coisas aqui, né? Você já passou 10 minutos de vídeo, eu vou falar que é a primeira coisa. Então, o que a gente pode chegar à conclusão a partir dessa premissa? Em que as pessoas estão com mais dificuldade de assumir compromissos afetivos amorosos, tá? E qual seria o motivo também, principalmente na questão relacional? E também, vamos ver agora quais são os motivos pelos quais as pessoas não estão assumindo compromissos. A primeira coisa é o medo da frustração. Você, mulher, que se acha a melhor mulher do mundo, super legal, super adequada e fica, assim, indignada que o cara não queira assumir compromisso com você, às vezes o cara tá do outro lado achando a mesma coisa. E muitas vezes o cara até quer assumir o compromisso, mas ele tem o quê? Medo da frustração. E se eu assumir esse compromisso, as coisas derem errado? Faz sentido? Não faz? Claro que faz. Às vezes a gente esquece que muitas vezes a pessoa do outro lado está sentindo a mesma coisa que você. Claro, no relacionamento amoroso, no relativo. O cara tá disléxico. É claro que no relacionamento amoroso a gente espera que o homem seja aquele que se comprometa. Mas, hoje em dia, isso também não acontece. Tem muito homem que acaba se relacionando com mulher, quer se comprometer, e é a mulher que não quer. Entendeu? Por mais que você solteira, tá difícil encontrar um homem, do outro lado tem mulher dispensando o homem, tá bom? Infelizmente. Uns com tanto, outros com tão pouco. Né? Como é mesmo aquela história, o bife sempre cai no prato do vegano. Mas a questão é, nós temos o medo da frustração. Medo da frustração. Medo das coisas não darem certo. Não é mesmo? Então, a gente hesita em entrar numa relação. Outra questão pela qual as pessoas não entram em relacionamento, hoje em dia, elas sentem que não vale a pena. A quantidade de BO não é tão próximo à quantidade de benefício. Um exemplo, hoje em dia, em alguns estados, em alguns países, né? Alguns países, na verdade. Eu queria falar países, falei estado. Em alguns países, os homens não chegam mais nas mulheres. Por quê? Porque corre o risco de você ser denunciado como assediador. Então o cara não entra mais em contato com a mulher, ele não dá mais em cima, ele nem olha para a mulher mais. Isso faz o quê? Faz com que as mulheres não sabem o que fazer, elas vão ter que chegar no cara. E às vezes, mesmo ela chegando no cara, o cara fica com medo de se relacionar, porque ele tem medo de ser um golpe. Vou te acusar se você não me pagar nada. Então as pessoas começam a olhar e falam, não vale a pena. Eu juro para você, hoje em dia, do jeito que o mundo tá, eu não sairia mais embalada para flertar com mulher, porque você já não sabe mais o que você encontra, se é que você me entende. Não é verdade? Não vale a pena. E às vezes também, para o homem ou para a mulher, é investir um tempo, investir um dinheiro que não tem. Tem um problema hoje em dia, é que nós não temos mais tempo. Eu não sei como é que é com você, mas comigo, rapaz, eu pisquei já meia-noite e 15. Eu vou dormir 1 da manhã, foi o que aconteceu ontem. Fui pintar essa parede, você vê como tá bonitinha agora? Tá lindona agora essa parede. Fui pintar essa parede, e aí fui fazer mais umas coisas, coisa e tal, estender uma roupa no varal. Quando você vai ver, já... você olha pro relógio, 23h49. Você fala, nossa senhora. Daí você quer ler um negocinho, quer ver um negócio, pronto, já é. Foi engolido o seu tempo. Então o que acontece é, nós achamos que não vale a pena. Por quê? Porque eu tenho que investir um tempo, levando em consideração que eu posso me frustrar. Tá errado esse pensamento? Não tá. É claro que a gente não gosta quando o outro não nos valoriza, porque a gente acha que a gente vale a pena. É horrível quando o outro olha pra gente e fala, eu não sei se vale a pena. Fala, como eu não estou valendo a pena? Eu não valho nada? Como assim? É claro que é ruim, mas tem esse pensamento. E por último, eu até coloquei aqui a amostra grátis. Hoje em dia nós vivemos de amostra grátis. Nós não entramos num relacionamento, nós ficamos. Nós não temos um namoro, nós viajamos com o ficante no final de semana. Nós não desenvolvemos uma intimidade com alguém por meio da convivência, não. A gente tem um intensivão de 3 dias, a gente fala tudo e some. Então, hoje em dia, nós vivemos uma cultura de amostra grátis. Entregue muita coisa para conseguir ter algum compromisso. Um exemplo é o que eu falei agora, o clube de membros que eu tenho aqui no meu YouTube. Olha quanta coisa eu entrego. E eu só estou pedindo R$ 7,99 de você. Mas acontece isso, acontece isso. Nos relacionamentos, principalmente. Tanto que hoje eu acho muito bom
Muitas mulheres, inclusive homens também, estão revendo essa questão do relacionamento casual. Muito porque as pessoas estão cada vez mais frágeis e está cada vez mais difícil se relacionar. Eu posso falar sobre a fragilidade humana que tem hoje em dia. É um bom vídeo para eu fazer essa semana. As pessoas estão frágeis, eu vou até anotar aqui, ó. Ai, caneta pulou caneta aqui, ó. Fragilidade. Boa. Hoje as pessoas estão mais frágeis, não é mesmo? E hoje as pessoas estão com amostra grátis, né? Se não é se relacionando com outro, é vendo foto da mulher pelada, trocando nude e o quê? Aí no seu autossexo. Olha só que infelicidade que é hoje em dia. Ao invés de eu sair com alguém e quem sabe arriscar, conhecer uma pessoa, interagir com a pessoa, ter uma relação com a pessoa, sei lá, enfim, o que você quiser, se apaixonar por uma pessoa, eu fico em casa, eu entro no perfil da pessoa, fico procurando, né, o homem, né, entra no perfil da mulher, fica vendo lá uns biquíni, se resolve sozinho, acabou. Outro exemplo, né, eu já citei aqui, um paciente meu me disse assim, que algumas pesquisas comprovam que as mulheres não querem mais tanto entrar num relacionamento, principalmente mulheres bonitas, porque elas já saceiam o seu desejo de atenção pelo Instagram. Ah, eu não estou muito legal, coisa e tal. Em vez de sair com alguém e interagir com alguém, posta uma foto lá seminua, pronto, um monte de gente vai mandar mensagem, coisa e tal, pronto, o meu ego já encheu. Então é claro que, com medo de frustração, achando que não vale a pena e vivendo de amostra grátis, quem é que vai se comprometer? Quem é que vai querer se comprometer? E principalmente, baseando no vídeo que eu fiz ontem, quem é que vai querer ter um filho? É por isso que quando eu saio na rua, eu e os meus 3 filhos, eu, minha esposa e meus 3 filhos, as pessoas ficam olhando. Primeiro que a piazada é bonita pra caceta, tá bom? Não vou negar. 3 piá lindo. Mas a questão é o quê? Fora isso, 3 filhos? Cabe num carro? Você vê. Cabe... As pessoas estão tão descompromissadas com a questão do relacionamento e de construir uma família que isso impacta em restaurantes, isso impacta em cinema, isso impacta em montadoras de carro, isso impacta em casas, em apartamentos. Não existe mais apartamento com 4 quartos, é uma fortuna, entendeu? Não existe mais carro que caiba uma família com mais de 5 pessoas, não dá para você ter 4 filhos. Você vai ter que mudar de categoria. Você vai num restaurante, aquelas mesinhas assim, como é que é? Não é kids friendly, é kids enemy, entende? As pessoas são inimigas de crianças. É um ambiente ruim. Você vê, falta de compromisso. Um exemplo também que eu posso falar aqui de falta de compromisso. As famílias não sentam mais e comem. Ou a criança vai para o espaço kids e não almoça, ou a criança é enfiada numa tela. Ou seja, eu não me comprometo com meus próprios filhos. Então, é nesse caldo, é nessa realidade existencial é que você, solteira, infelizmente está querendo compromisso. Ou você que está namorando, está querendo que o cara assuma 1000 coisas. É por isso que discursos mais firmes, mais fortes, que xingam as pessoas, pô, porque você é um bosta, que você é um merda, que você não faz direito, que você não vale nada, que você é um desprezível, que você vai para o inferno. Por isso que muitos discursos eles acabam funcionando porque é meio como se fosse um choque. É a primeira vez que o cara é ofendido por seguir como uma manada a cultura atual. Tem gente que nunca ouviu a ideia do... Né? Tem gente que, sei lá, abertura à vida, né? Um princípio católico aí, né? Receber quantos filhos Deus mandar, né? Com uma maternidade e uma paternidade aí responsável. Tem gente que nunca ouviu isso. Como assim? Quantos filhos Deus mandar? Meu Deus do céu. Quando ouve isso, leva um choque. Fala, tem gente que vive nessa base? Mas para você viver dessa base, você precisa se comprometer. Para você namorar, você precisa se comprometer. Só que as pessoas hoje, como eu já disse em outros momentos, têm mais medo de perder do que desejo de ganhar. Tem mais medo de sofrer do que desejo de amar. É por isso que não se comprometem. Enfim, faz sentido o que eu disse para vocês? Faz sentido esta primeira parte do vídeo aqui, que já lá se foram quase 20 minutos? Faz sentido? Tá? Então, o que você vai fazer? Qual que é o exercício? Qual que é o exercício dessa primeira parte? Tá? Dos seus compromissos. Quais compromissos você não está realizando direito?
ou por medo de se frustrar, achar que não vale a pena, ou porque já se contentou com o resultado que está dando. Quais desses? Vou dar um exemplo muito simples. Eu quero melhorar, eu quero emagrecer, certo? Você começa a emagrecer, você começa a postar, as pessoas falam, nossa, que legal, nossa, tá linda, amiga, pronto, você já tem sua amostra grátis. Lembra que eu fiz um vídeo aqui chamado sobre sofrer em silêncio? É também, não só sofrer em silêncio, mas também entra aqui, o se comprometer em silêncio. Tem coisa que a gente só se compromete se tiver um retorninho, já de cara tiver um retorninho. Entende? É tipo aquelas pessoas que nunca fizeram nada no Instagram, abre uma página e coloca, vem aí uma novidade que vai transformar a sua vida, né? Aquele jargão mais clássico. Aí recebe 2 likes no post, desanima. Ninguém se interessou. Você nem começou, você nem começou ainda, entendeu? Tenha compromisso pela coisa, que quem sabe a coisa funciona, mas assim, você nem começou ainda. Tá, mas enfim, exercício dessa primeira parte do vídeo. Qual é o seu medo de frustração? O que você acha que não vale a pena nos compromissos? E qual que é a amostra grátis? Às vezes você vai perceber que na sua maternidade, na sua paternidade, no seu relacionamento, você vive nessa base. Não vale a pena. Não vale a pena cuidar do meu filho. Não vale a pena dar atenção para ele na comida, porque... por que vale a pena ficar com ele aqui comendo? Porque ele não come direito, daí ele fica irritado porque não tem tela, aí eu não como direito. Não vale a pena, é melhor botar tela para ele comer. Pensa aí, tá? Dorme com este barulho. Segunda parte do vídeo. Agora, o que eu quero dizer para vocês? Qual que é o problema, então, de você não assumir compromissos? Agora, nessa segunda parte do vídeo, eu quero conversar com vocês sobre 4 pontos sobre por que vale a pena assumir compromissos e o que acontece quando você não assume, tá? Primeiro ponto que eu coloquei aqui, ó. Assumir responsabilidades desenvolve o nosso caráter. O que acontece? Eu já fiz um vídeo sobre responsabilidade aqui. Responsabilidade é a capacidade de responder por algo, certo? Como que eu vou responder por algo se eu não fiz aquele algo? E ergue a mão e fala assim, quem que é psicólogo aqui? Se eu não me formei em psicologia, como é que eu posso erguer a mão? Quem que é casado aqui? Se eu não me casei, como é que eu ergo a mão? Quem que é independente financeiramente? Se eu não sou independente financeiramente, como é que eu posso erguer a mão? Então você percebe que assumir compromissos com responsabilidade é que constrói a nossa vida. A nossa vida não é nos dada, a nossa identidade não é nos dada de fora para dentro, mas de dentro para fora. Este é o problema hoje em dia dessa questão da ideologia, das ideologias. A pessoa, ela pega a sua identidade e se baseia em algo que não é uma conquista dela, mas um acidente casual da vida dela. Vou dar um exemplo. Eu sou daltônico. Imagine se minha identidade fosse gente, é que eu sou daltônico, é que eu sou daltônico, é que eu sou daltônico. Não é algo que eu conquistei. Eu não formei esta identidade. Eu simplesmente me identifiquei com uma característica que eu já tenho ou com uma crença que eu já tenho, então eu acredito que isso me dá identidade. É por isso que as pessoas, muitas vezes, que defendem certas ideologias, seja o sujeito lá de cabelo azul que está na praça defendendo todas as liberdades, como o sujeito juvenil que está na igreja achando que todo mundo vai queimar no fogo do inferno. Essas duas pessoas, essas duas abas, esses 2 pontos, são pessoas que elas ainda não desenvolveram uma personalidade, ainda não desenvolveram o seu caráter, assumindo compromissos, entende? Então o que acontece é o quê? Assumir responsabilidades desenvolve o nosso caráter no sentido de que eu começo a me tornar mais responsável, eu começo a responder melhor pelas coisas. O que eu quero dizer com isso, então, é aquele princípio básico da responsabilidade. Quanto mais eu faço, mais eu faço. Vamos dar um exemplo. Quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu não era capaz de responder, ou seja, por atender um paciente em crise psicótica ou um paciente com problemas de bipolaridade. Eu não era capaz. Hoje eu sou. Por quê? Porque eu me comprometi com a faculdade, fui aprendendo, fui desenvolvendo a minha capacidade, fui atendendo alguns casos, pegando experiência e hoje eu consigo atender. Eu fui me capacitando para isso.
Então o que acontece é o quê? O compromisso, por ser uma promessa, muitas vezes nos faz ter que ser melhor do que nós somos. Não, ó moça, eu gostei de você, pá, tá legal, eu quero ficar com você. Pronto, a partir do momento que o cara fala, eu quero ficar com você, vamos ficar exclusivo, que hoje em dia tem essa pré-etapa do namoro, né? Ou vamos namorar, nesse momento o cara vai ter que ser melhor do que ele era. Porque ele vai ter que deixar de ficar dando like em mulherada, ele vai ter que se focar em se dedicar a uma mulher só. Mas isso vai ser bom para ele. Isso vai ser bom para ele. Entende? Então, nesse sentido, quanto mais compromisso eu assumo, mais afiado eu fico. É como uma faca. Quanto mais uma faca corta, mais afiada ela fica. Melhor ela fica. É como se fosse uma roupa. Quanto mais você usa, mais amoldada o seu corpo, ela vai se ajustando. Um tênis novo às vezes é meio ruim, mas com o tempo ele fica extremamente confortável. Por quê? Porque ele se amoldou, ele foi se desenvolvendo para ser o melhor tênis possível para o teu pé. Então nós também temos que fazer isso. Quanto mais compromisso nós vamos assumindo, mais nós vamos nos amoldando à realidade ao redor e mais vamos desenvolvendo as nossas capacidades, entendeu? As nossas capacidades internas. Um exemplo, Senhor dos Anéis, nunca assistiu, deveria. Senhor dos Anéis, o Frodo era só um hobbit no começo do Senhor dos Anéis. Quando ele volta, tudo que ele aprendeu, porque ele assumiu um compromisso. I will take it. I will take the ring to Mordor. Conhece? Conhece essa cena? Se você conhece essa cena, você mora aqui no meu coração. Se você nunca ouviu essa cena, ó, eu vou te dar tchau aqui. Bom, passar bem você que nunca passou, nunca fez isso. Mas voltando. Então a primeira coisa é essa. Assumir compromissos com responsabilidade desenvolve nosso caráter. Quem não assume, não desenvolve. Esse é um problema de hoje em dia. As pessoas não assumem. Não assumem nem ficar com uma moça, não assumem nem começar a namorar. Essa pessoa não vai treinando o seu caráter. Ela não sabe o perrengue que é namorar e o benefício que é namorar, e não sabe. Então hoje em dia as pessoas não querem ter, eu não quero ter filho, não quero ter filho. Ela nunca vai ter filho, porque já tem medo de ter filho. E não vai desenvolver habilidades que ela nem sabia. É uma coisa que eu falo para minha esposa, falo para meus pacientes assim, é só quando você tem filho que você percebe que você pode dormir muito pouco e continuar vivendo muito bem. Entende? A responsabilidade de ter um filho, né? Meu exemplo, tenho 3. Nossa, é uma responsabilidade muito grande, porque são 3 crianças prestando atenção em você, você tem que ser um cara coerente, tem que ser um cara amoroso, e se você traumatizar essas crianças... Sim, tem tudo isso como possibilidade. Mas o que acontece é o quê? Quando eu tive o segundo e o terceiro, eu percebi que, cara, eu consigo dar conta disso. Eu desenvolvi o meu caráter no momento em que eu respondo à vida. Dá para falar muito mais sobre responsabilidade, mas eu vou parar por aqui. Mas você entendeu. Hoje em dia as pessoas não assumem responsabilidade e logo elas não se moldam. Elas não ficam mais fortes, elas ficam mais frágeis, que é o que eu vou falar num outro vídeo mais futuro. Segundo ponto aqui, se o primeiro as pessoas não assumem mais responsabilidade, o segundo ponto aqui é o quê? Quanto mais você faz, mais você se conhece. Esse é um outro problema. As pessoas não assumem compromisso, elas não desenvolvem o caráter delas e elas não se conhecem. O verdadeiro autoconhecimento se dá na doação pelo outro. Vou repetir, o verdadeiro autoconhecimento se dá na doação pelo outro. É quando eu me sacrifico pelo outro, é que eu me conheço de fato. É quando eu tento amar que eu conheço que eu sou muito ruim. É aquela frase, todo mundo acha fácil ser bom até que tente sê-lo de verdade. Então, nesse ponto aqui, quanto mais eu faço, mais eu me conheço. Quando eu sou colocado diante de dificuldades, de compromissos, de situações na minha vida, é nessa hora que eu começo a me conhecer melhor. A me conhecer melhor. A ver que eu posso mais, ver que eu posso menos. Uma coisa que a idade me trouxe, já que eu tô velho aqui com meus 41, uma coisa que a idade me trouxe foi, eu fico mais prudente. Porque eu não confio tanto em mim mesmo. Assim, não, pode matar, que eu mando bem. Eu começo a falar, não, eu acho que eu não sei se eu vou dar conta. É melhor nem tentar. Vamos devagar. Tipo, coisas loucas assim. E se a gente comprasse isso, e se a gente fizesse aquilo, e um projeto assim, e se a gente abrisse uma página? Eu começo a olhar e falar, já não sei. Já não sei, mas você começa a desconfiar de você mesmo. Não num modo negativo. Você começa a desconfiar de você mesmo. No sentido de que sim, cara, eu tenho limitações aqui, às vezes eu posso me dar muito mal.
Mas isso só acontece porque você fez bastante. Essa sabedoria prática, que eu chamo de bom senso, ele se desenvolve quando você faz bastante coisas e consegue refletir sobre elas. Agora vamos lá, o inverso, o que acontece? As pessoas não fazem, as pessoas não se comprometem, as pessoas não se doam pelos outros. Logo, o que acontece? Elas não se conhecem. Esse autoconhecimento pueril de que eu quero entrar numa jornada de conhecimento de mim mesmo, né? Essa parada blasé do cacete, com ares de filosofia oriental, enfim, meio esotérica, um saco essa parada. O que acontece? Isso não é um autoconhecimento de verdade. Isso, na verdade, é só você dar nome a movimentos internos seus ou quando não, ser condescendente com você mesmo. Não é um autoconhecimento. Porque o autoconhecimento dói. É isso que acontece em terapia. A pessoa vai lá, dói se conhecer. É difícil se conhecer. Por quê? Porque o se conhecer está relacionado ao se doar. Então pensa nisso. Primeiro ponto aqui, assumir responsabilidade desenvolve seu caráter. Segundo ponto, quanto mais eu faço, mais eu me conheço. Terceiro ponto, dúvida ou falta de compromisso corrói a nossa alma. Qual que é um dos problemas modernos e por que as pessoas estão tão frágeis? Como elas não se testam, como elas não vão para a realidade, como elas não assumem nenhum compromisso com elas, com ninguém, elas ficam num limbo. E quanto mais no limbo você fica, mais no limbo você tem a tendência a ficar. E as pessoas ficam hesitando demais. Ou as pessoas não realizam, ou quando realizam, elas se arrependem. Elas não matam mais no peito e faz acontecer. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era mais jovem, no meu tempo, quando você comprava CD, lembra disso? Não, então você é jovem demais. Quando você comprava CD, você não sabia aquele CD. Você comprava o CD e fazia acontecer. Uma vez eu comprei um CD do The Nixons. Você já ouviu falar dessa banda? Não precisa ouvir. É uma banda bem ruim. E eu comprei o caceta do CD. E, enfim, paciência. Comprei aquele CD, escutava o CD, por sinal você decorava, porque era assim, fazer valer o dinheiro que investir. Aí eu decorei aquele CD, não era nem um pouco bom, tipo Nickelback. Assim, tipo, você ouve aquele troço e fala, puta, nem é tão bom assim, entende? Agora eu já comprei, agora o CD já é meu, então eu vou fazer acontecer com isso aqui. Então, antigamente, me parece que nós tínhamos mais possibilidades de comprar e uma vez que comprou já era, é nosso, tem que fazer acontecer. Hoje em dia não. As pessoas ficam muito em dúvida em decidir. Ou então, quando elas decidem muito mal e se arrependem. Ou então, quando elas decidem, elas fazem mal feito o trabalho. Isso corrói a nossa alma. Vou dar um exemplo. Cara, você vem aqui me ajudar, eu vou distribuir sopa para os mendigos às 11 da noite. Vou. O que você tem que fazer? Vou vestir uma roupa, vou lá dedicado a ajudar o máximo os mendigos. As pessoas chegam lá e falam, fica meio do canto, distribuindo as sopas, fica no celular e vai embora. Ou seja, se você é uma pessoa que com uma frequência muito alta você não se compromete com as coisas que você assume, com muita facilidade você vai começar a se sentir muito ruim, muito fraco, muito mal. Uma coisa é você assumir um compromisso e não dar certo. Outra coisa é você assumir um compromisso e não fazer direito. Aí você não sabe se foi a sua postura ou se a coisa não deu certo mesmo, ou se foi sua postura. É tipo um cara que vai estudar para concurso. Se você estuda meia boca, você vai ficar com a dúvida se será que eu não passei porque o concurso estava muito difícil ou não passei porque eu não estudei o suficiente. Então, esse é o problema. Corrói a nossa alma. A dúvida corrói a nossa alma. Fazer mal feito corrói a nossa alma. E é por isso que hoje em dia as pessoas estão tão frágeis no relacionamento, porque normalmente elas estão entrando no relacionamento e não estão assumindo compromisso. E não assumindo compromisso, elas sempre ficam nesse limbo. Sabe? Fica nesse limbo assim de não saber, não se conhece como namorado, não sabe o que gosta num relacionamento. Por quê? Porque não entra num relacionamento. Porque nunca entra num relacionamento, decide antes de começar. Tá? Esse é o quarto ponto. Terceiro ponto. E agora o quarto. Hoje em dia, falando em compromisso, hoje em dia, você precisa querer para que algo seja realizado. O que eu quero dizer com precisa querer? Não basta você querer, você tem que querer muito. É necessário você querer muito para que algo seja realizado. Porque senão você vai ser engolido. É uma coisa que eu digo ao pessoal que está hesitando para casar ou não. Eu sempre falo, até as pessoas que querem dar é difícil. Então, para casar tem que querer. Então, isso é necessário, é você pensar nessa questão.
Se você não quiser se comprometer, você vai ser engolido. Meia boca vai ser engolido. Mais ou menos vai ser engolido. Um exemplo, você quer emagrecer, você não consegue assumir o compromisso de emagrecer, o que acontece? Você é engolido pela internet, pela distração, pela comida, pela tristeza. Nós somos engolidos hoje em dia. Então nós temos que querer muito. Por isso, as pessoas acabam sofrendo. É por isso que as pessoas ficam com medo de frustração, acham que não vale a pena e ficam vivendo de mostra grátis. Por quê? Porque para você querer, você tem que querer de verdade. E eu vejo esse querer muito, principalmente em relacionamentos, nas mulheres. Principalmente porque, pela questão que eu falei no vídeo anterior sobre o relógio biológico, essas coisas. Então elas olham e elas falam, eu quero ter um filho, porque se eu não quiser, não vai ter filho. E como o tempo tem um prazo para isso, elas percebem uma urgência, e essa urgência faz elas quererem. Então as mulheres hoje em dia, vocês, minhas queridas solteiras, eu me compadeço de vocês, porque vocês chegam querendo muito e do outro lado tem um cara meio hesitante. É por isso que tem falta de compromisso. Tá? Mas a última coisa que eu digo para vocês aqui, porque esse vídeo ficou bem longo, a última coisa que eu digo para vocês é o quê? Se você é uma pessoa comprometida e você quer fazer acontecer, não se comprometa com quem não se compromete com você. Não se comprometa com quem não se compromete com você. Se você fala, não, meu objetivo é casar, ter filho, o cara fala, não sei, eu acho que eu tô meio novo, coisa e tal. Não se comprometa. O que eu quero dizer se comprometer é o quê? Fica com a pessoa, enrola com a pessoa, fica alimentando, gasta tempo, ainda mais vocês que são fiéis a namorante, né? O namorante é o ficante que banca de namoradinho. É fiel a ficante. O que acontece? Vocês perdem muito tempo e o cara tá cagando pra vocês. Então, se eu estou falando de compromisso e tudo isso que eu te falei de posturas negativas, posturas descompromissadas te incomoda, encontre uma pessoa que seja compromissada. Busque. E eu acho que vale a pena. Se comprometa com a sua busca. E aí, se você encontrar alguém compromissada, se comprometa com a pessoa. Faz sentido para você, minhas queridas, meus queridos? Hoje o vídeo ficou maior do que eu pensava. Então, o que você vai fazer? Comenta aqui embaixo se você acha que faz sentido. Botei 4 pontos aqui, bote mais pontos, né? Outra coisa que eu sempre peço para vocês, mande temas que vocês acham interessante, desdobramentos, mande perguntas. Às vezes é uma pergunta que você faz aqui, eu consigo desenvolver esse tema, tá bom? E, obviamente, espalhe a palavra do bom senso aos corações que precisam. E se você quiser, como eu disse, muito em breve, em dezembro, eu vou abrir as vagas para o meu projeto Minha Vida com Bom Senso. Então, se você quiser uma vida com mais bom senso, um projeto terapêutico em que por mês vão ter 4 reflexões práticas gravadas com muito exercício, como é o caso aqui, e um encontro em grupo. Então, pense nisso, porque eu sei que eu posso te ajudar. Tá? É um projeto que é quase como se fosse uma extensão desse meu trabalho aqui no YouTube. Se você gosta, maratona o meu trabalho aqui, com certeza esse projeto é feito para você. Tá bom? Mas enfim, chega por hoje. Um grande abraço. A gente se encontra amanhã. Por quê? Porque aqui eu sou comprometido. Um abraço. Tchau, tchau.